Boa tarde a todas as pessoas que nos acompanham neste momento. Uma boa semana para todos nós. Nesse momento, a gente dá início à segunda atividade do projeto Pensar o Livro. O projeto Pensar o Livro é uma ação que integra a primeira feira das editoras universitárias, promovida pela ABEU, Associação Brasileira das Editoras Universitárias, que está ocorrendo nesse site que está passando aqui na barra da tela, feirabeu.com.br. O evento, além de ter diversos títulos de editoras universitárias a preços promocionais, livros físicos e digitais também para download gratuito, tem uma programação cultural, da qual a Editos faz parte, tanto da comercialização de livros, né, da distribuição de livros em acesso aberto, quanto da programação cultural. Além dessa mesa de hoje, esta mesa da Editos, vocês podem conferir as outras atividades lá na programação cultural que consta na página da feirabeu.com.br. O projeto Pensar um Livro de hoje, da última edição, a gente teve o lançamento da coleção Cogito Ergo Sum, da professora Elisa Oliveira, num bate-papo sobre filosofia e educação no ensino fundamental. Hoje a gente vai discutir velhice e sexualidade, com a participação de duas professoras da UESC e de uma estudante também graduada na UESC. Para conduzir os trabalhos de hoje, eu vou convidar a professora Verbena Córdola, do DLA, professora do curso de comunicação da UESC. O curso de comunicação faz parte do Departamento de Letras e Artes, o DLA. A professora Verbena é graduada em História e tem doutorado em Comunicação e História Contemporânea. Não é isso, Verbena? É isso, Rita. Boa tarde para você, boa tarde a todas e todos que estão nos acompanhando nesse momento. Obrigada pela presença, Verbena. Eu vou dar uma saidinha, vou deixar você conduzindo os trabalhos, recebendo as nossas convidadas, lembrando a todas as pessoas que nós estamos passíveis de oscilação com a conexão com a internet. Então, pode ser que uma de nós caia a qualquer momento, enfim, mas caindo a gente volta, né? Estamos todos suscetíveis, principalmente que hoje o dia aqui em Belém está meio chuvoso, mas vamos lá. Verbena? Então, sim, então vamos lá. Vamos chamar nossas convidadas. Bem, gente, mais uma vez, boa tarde a todas e a todos que estão nos acompanhando nesse momento. Sejam todas bem-vindas e todos bem-vindos. E nós agora vamos chamar a primeira convidada, que é a professora Raimunda, que é licenciada em Filosofia pela Federação das Escolas Superiores de Ilhéus e Itabuna, mestra em Sociologia Rural pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ela é professora assistente da UESC, ela ministra na UESC as disciplinas do curso de Medicina Veterinária e Enfermagem, é coordenadora do Núcleo de Estudos do Envelhecimento. Esse núcleo é vinculado ao Departamento de Filosofia e Ciências Humanas. Ela também é coordenadora editorial da revista Memorialidades, de periodicidade semestral, publicada pela UESC Editos. A professora Raimunda integra a equipe diretora da Associação Brasileira de Universidades Abertas à Terceira Idade. Bem-vinda, professora Raimunda. Bem, agora eu chamo para completar
esta mesa, Dayana Monstans. Ela é graduada em Comunicação em Rádio e TV pela UESC, trabalha como fotógrafa e editora de vídeo na produtora Viste Comunicação. Ela, em 2019, Dayana venceu o Prêmio Nacional de Comunicação na categoria Melhor Documentário com o vídeo A Voz das Minas e Melhor Stop Motion com o produto O Casamento de Seu João. Em 2020, Dayana produziu o documentário Cá Entre Nós, que aborda o tema da sexualidade e afetividade das mulheres idosas. Dayana? Olá, prazer, boa tarde. Uma honra estar aqui. Boa tarde para todo mundo, boa tarde, Berbas. Fico muito feliz pelo convite, é uma grande responsabilidade. Nós estamos aqui para bater um papo. Eu sei que vai ser muito agradável, muito enriquecedor. Até esse dia eu estava lendo a Raimunda, agora estou aqui compartilhando uma mesa com ela, é incrível, surreal. Enfim, estou feliz e espero que seja produtivo. Com certeza será, com certeza será. Papo bastante produtivo. Bem, eu gostaria de começar fazendo uma provocação para vocês duas. Hoje a gente sabe que as concepções sobre envelhecimento, elas estão mudando, né? Então, essa percepção de que quando o indivíduo entra na fase de envelhecimento, ele acaba perdendo as suas capacidades, né? A gente sabe que isso não é verdade, que essas concepções estão sendo derrubadas. No entanto, persistem ainda mitos e preconceitos em torno ao envelhecimento, né? Eu gostaria que vocês duas se colocassem um pouco a respeito dessa questão. Embora haja todo esse movimento de tentar construir uma nova concepção sobre o envelhecimento, né? Ainda persiste essa questão dos mitos em torno do envelhecimento, que ele acaba se configurando como uma fase de incapacitação, inclusive a incapacitação sexual das pessoas, né? Então, eu gostaria que vocês se colocassem a respeito. Quem gostaria de falar primeiro? Dayana, Raimunda? Eu vou falar rapidinho aqui, entrei de ousada, porque o microfone de professora Raimunda... o microfone de professora Raimunda estava fechado. Então, eu abri agora. Certo. Então, a gente não ouviu. A senhora pode, antes de responder a esta pergunta, professora, se reapresentar ou repetir o que a senhora falou no início, por favor? Bom, o que eu falei foi o seguinte, foi um agradecimento especial à professora Rita Virgínia por ter incluído essa temática, velhice e sexualidade, a uma discussão coletiva e uma discussão pública, o que é muito interessante, especialmente porque é um tema ainda carregado de preconceitos, de tabus, de estereótipos. Quando a sociedade ainda analisa o velho como incapaz, passivo, né? Peso social para a família, para a sociedade. Então, tudo isso carrega muito, inclusive, o próprio conceito de velhice, que as pessoas de idade mais avançada, 60, 70, 80 anos, 90, elas acabam não gostando de serem tratadas como velhas, quando a expressão correta é velho mesmo, né? Que é o oposto do jovem. Mas se criou, a gente foi criando no meio do caminho a ideia de que é terceira idade, é quarta idade, é quinta idade, e, na verdade, isso não deixa de ser também um preconceito, né? Então, essa discussão que a professora Verbena coloca, ela é uma discussão que, de fato, existe, mas que ninguém conseguiu, até hoje, consensuar. Não gosto de usar a expressão terceira idade, quarta idade, quinta idade. Eu não gosto de usar, porque ela, de fato, não fala quem é quem. Ela não diz, ela não identifica, ela não classifica, né? Eu prefiro tratar como velho ou
idoso, que é outra expressão também que a gente usa, e o velho aceita melhor do que a palavra velho, né? Até porque o dicionário trata a palavra velho como aquilo que não é usual, aquilo que é imprestável, e por conta disso, o idoso acaba também absorvendo esse preconceito com o termo velho. Eu vou sair novamente, mas só para fazer referência ao que a senhora colocou sobre meu nome, eu gostaria de dizer que quem apurrinha com esse tema é essa menina aqui, que foi estudante do curso, recém-graduada em comunicação, estudou comigo no 6º semestre, na disciplina Oficina de Telejornalismo, e desde então ela me apurrinha com esse tema, e me fez olhar diferente para os seus escritos, porque, embora esteja, eu preciso reconhecer que, embora a gente esteja lidando com a sua escrita no dia a dia, Roberto Carvalho, nosso revisor, que a senhora conhece, revisor da Editos, às vezes se emociona, chora lendo seus textos e vem me procurar, professora, a senhora leu isso e tal, mas essa menina aí, ela insiste com essa temática, e foi quem me fez olhar para o tema e para o seu trabalho. Agora, tchau. Daqui a pouco, se precisar, eu volto. Um beijo. Bom trabalho para você. Já saiu emocionada. Vejam bem, eu agradeço a Dayana, então, porque uma jovem que se interessa por esse tema não deixa de ser uma mudança significativa, né, na sociedade. Eu computo muito isso. E Brasil afora, são muitos os jovens que começaram a se interessar pelo tema do envelhecimento nas 2 últimas décadas, né, estimuladas principalmente em alguns cursos como saúde, enfermagem, medicina, mais especialmente, né? Mas que as outras áreas também começam a entrar, o que é muito gratificante, porque o envelhecimento precisa e deve ser tratado dentro de uma visão plural, de uma visão múltipla, não de domínio apenas de uma área do conhecimento. Então, no domínio, para a gente abrir mais o horizonte do conhecimento, do envelhecimento, da velhice, a gente precisa inserir os diferentes conceitos das diferentes áreas. Então, hoje estão sendo convidadas e participam desde as áreas das exatas, as áreas humanas, as áreas sociais, as áreas da biologia, né? Então, isso é gratificante porque foi uma abertura dada pela área da gerontologia. Que antes a geriatria, ela se preocupava muito mais com a questão da saúde na velhice. A gerontologia, ela abre os horizontes de percepção, né? E aí todas essas áreas que eu alertei, que eu sinalizei aqui, história, geografia, antropologia, sociologia, todas essas áreas, elas entram para complementar uma área que exige um conhecimento plural, que é o envelhecimento. Então, agradeço, se é você, Dayana, que provocou, obrigada por isso, obrigada, e pela sinceridade da professora Rita, que ela nunca tinha despertado, apesar dos meus livros na editora, talvez ela não tivesse. Claro, ela também não é obrigada a conhecer de tudo, nem gostar de tudo. Mas eu fico feliz se ela leu, se ela lê, né? E fico feliz por essa abertura que ela dá aqui para nós estarmos conversando sobre o assunto, sobre o tema, né? O que é interessante é que você... Então, com relação a esses mitos, a esses preconceitos, o que é que você acha, Raimunda? O que é que ainda persistem, ainda que estejamos tentando transformar essa visão de mundo? Tudo caminha de acordo com o caminhar da sociedade. Nada está fora da dinâmica da sociedade. Então, as mudanças, elas estão acontecendo já há algum tempo. Essas mudanças, no entanto, não impedem ainda que os preconceitos, os estereótipos continuem ocorrendo, né? Mas, se observarmos bem,
nós estamos vendo que o próprio idoso, o próprio velho, está dando a virada. E vai levar toda a sociedade a mudar o seu entendimento, a sua compreensão da questão da velhice, né? Então, é preciso que a gente alerte para isso. A velhice, a compreensão dela, atende à dinâmica da sociedade. Quando a gente analisa a relação velhice e sexualidade, aí essa questão fica mais visível. As relações afetivas, as relações amorosas, na idade antiga, elas tinham um propósito, que era era um propósito de interesse da polis, da cidade. Sim. E que interesse era esse? Manter o poder político, o poder financeiro entre as famílias. Então, os casamentos se davam por conta desse interesse. Com o tempo, se muda essa dinâmica e essa percepção, e as relações amorosas entram com um conceito que eu acho que é importante, que é a duração das relações. Elas vieram, né, os casais, as relações amorosas, afetivas, elas se davam para durar. E aí acontecia tudo o que a gente puder imaginar, né? Inclusive de previsões assim incríveis e de situações incríveis que passavam as mulheres da época. Nesse momento, as sociedades estão numa dinâmica célere, avançada, por conta da tecnologia, né? Então, essa relação amorosa, essa relação de prazer, essa relação afetiva, ela muda. E a palavra mais forte nesse momento é o prazer. Ninguém está preocupado em relação afetiva por interesse, ninguém está preocupado em relação afetiva, amorosa, pela duração, mas a gente está preocupado, todos estão preocupados com a relação amorosa que me traga prazer de viver, ainda que seja momentâneo. Essa é uma questão que a gente tem que atentar. E você, Dayana? Como é que você vê esse panorama? Você que está dentro da área de comunicação, mais especificamente, você acha que os meios de comunicação acabam tendo influência com esse modus de pensar que ainda persiste sobre a questão do envelhecimento? Tentando contextualizar para um início de pesquisa, quando eu me interessei e comecei a estudar sobre envelhecimento, eu vim da literatura, né? Eu li alguns livros, o João Ubaldo Ribeiro, a Clarice Lispector, quando eles começam a retratar a velhice e a sexualidade como uma forma de potências e qualidade de vida, mas trazendo as experiências e as vivências de mulheres idosas de panoramas diferentes. Enquanto o João Ubaldo Ribeiro fala sem dor e sem medo de uma senhora, né, que vive a sua liberdade sexual e vive os seus prazeres sem culpa, a Clarice já retrata de uma forma quase que autobiográfica as incapacidades de prazer, né, as violências do corpo. E aí, é claro que existe as diferenças de envelhecimento, é claro que existe uma interpretação aí também de perspectiva da narrativa masculina e da narrativa feminina, e quando a gente sai da literatura e traz para a realidade, a gente identifica nas estatísticas essa incapacidade de conseguir observar o corpo idoso como um corpo único e genérico de envelhecer, né? A gente está falando de classe econômica, a gente está falando de cultura, a gente está falando de gênero, e a gente tem que saber identificar cada tipo de envelhecimento. Então, hoje, e durante muito tempo, a publicidade foi responsável por criar uma imagem ruim, uma imagem depreciativa do idoso, tanto na publicidade quanto na mídia, na propaganda, no cinema, e todos esses meios de comunicação que constroem signos e linguagens, né? A gente tem uma grande responsabilidade aí, que é de falar sobre corpo, falar sobre gênero, e saber como eles estão sendo construídos no cotidiano. Esse é o principal desafio. Pegando esse gancho aí,
a gente percebe muito a super ou hipervalorização da juventude, da beleza estética da juventude. Vocês acham que isso acaba interferindo no processo de autoestima das pessoas não jovens, das pessoas idosas, né? E, inclusive, a própria percepção da sociedade, de um modo geral, no sentido de não olhar para esses seres como seres capazes, como seres também belos, como seres também que podem ofertar felicidade, inclusive essa felicidade sexual? Vocês acham que essa perspectiva midiática de tanta apologia à juventude, à beleza, a esse corpo atlético, tem feito com que a sociedade ainda tarde a essa transformação na sua mentalidade, a sua mudança de concepção com relação aos processos de envelhecimento? Ferbina, eu tive um problema aí no final da fala de Dayana, e eu não consegui pegar o seu início também. Você poderia repetir para mim? Diga, Dayana. Você pode falar sobre o que você tratou no final? Eu já me... Não, nada, deixa. Você estava falando sobre o envelhecimento tratado pela literatura, depois você chegou a essa questão de como os meios de comunicação acabam influenciando essa percepção também, a publicidade. Sim, Raimunda, respondendo, a gente tem uma construção cotidiana, né, de linguagem, de mentalidade, de visão, então todos esses signos constroem a imagem do idoso, não só na mídia, na propaganda, como na literatura, no cinema, e a gente vê essa incapacidade das pessoas conseguirem enxergar o corpo idoso como um corpo possível de afeto, como possível de amores, e aí quando a gente traz para a mídia, a gente identifica que somos os principais responsáveis por criar essa imagem. E, inclusive, essa imagem hoje da terceira idade que se vende, né, como um ser ativo, um ser individual, um ser, enfim, como se fosse uma responsabilidade única do idoso sobreviver a esse mundo de desafios e preconceitos. Então, contextualizando nesse sentido midiático, é basicamente isso, somos responsáveis por construir linguagens e o debate ainda muito precário impossibilita entender que corpo idoso é esse. Por isso, precisamos de discussões mais ferrenhas. Uhum. E o que eu perguntei, Raimunda, era em que medida a mídia, que tanto exalta esse corpo jovem, que tanto exalta essa beleza jovem, esse corpo atlético, ela tem contribuído para que a sociedade tarde um pouco a conceber o envelhecimento a partir de uma perspectiva mais holística, mais aberta e menos preconceituosa. Não tenha dúvida que toda a sociedade é vulnerável ao que ocorre, a essa dinâmica dela. Não é só a velhice que está mais vulnerável ainda, né? E precisamos lembrar que no momento em que a gente distancia, dissocia, que o envelhecimento é resultado, ou a velhice é resultado de um ciclo de vida que envolve todas as barreiras socioculturais, incluindo as familiares, que cada um de nós experimenta, então nós vamos perceber, e precisamos perceber, para começo de entendimento, para começo de conversa, que desejo, sensualidade, erotismo, sexo, amor, não tem data de validade. Então, não importa a idade que eu tenha, se eu mantenho presente esses elementos, afeto, amor, relações familiares saudáveis, isso vai imprimir em mim uma qualidade de vida bem melhor. Mas não podemos esquecer também de considerar que essa velhice, ela é envolvida ou ela existe dentro de uma sociedade de absurda desigualdade, dentro de uma sociedade
distópica na sua essência, né? Onde nós todos, e a velhice, por ter vivido em várias outras gerações, ela foi vítima de algumas situações que colocaram especialmente para a mulher algumas condições de endurecimento e de vivência dessa vida e dessa sexualidade. Daí, quando a medicina desenvolve todas as possibilidades de você não envelhecer, de você negar essa velhice, então as pessoas vão usar, desde que possam pagar, naturalmente, né? E hoje os custos são cada vez menores para que essas plásticas, que eu não condeno, eu acho que se você quer fazer, lhe dá prazer, você vai se sentir melhor, tudo bem. Agora, é condenável, muitas vezes, a paranoia que as pessoas passaram a viver para negar a própria velhice. A paranoia que as pessoas passaram a viver de se submeterem a procedimentos cirúrgicos, Não é... Diga, Verbena. Isso tem a ver muito com a sociedade de consumo, né? Tem muito a ver com a sociedade de consumo, né? Do capitalismo transformando todo o tempo tudo em mercadoria, inclusive a nós em mercadoria, né? Então, isso acaba adentrando ao mundo do envelhecimento também, não é? Você concorda? Também, claro, não só do envelhecimento, da infância também. O que é que nós estamos fazendo com a nossa infância? Com a nossa juventude? Exatamente. Por isso que eu disse que você não pode olhar o velho, o processo de envelhecimento fora da realidade, fora da sociedade onde esse envelhecimento acontece, né? Então, é a dinâmica dessa sociedade, é o modelo de sociedade que nós temos que vai imprimir a essas pessoas, a sua população, qual é o modelo que interessa à sociedade, né? Então, é um modelo... Exatamente. É um modelo que nega, eu não posso envelhecer, eu não posso ter rugas, né? Algumas características da velhice que as pessoas tentam tirar, né? Tirar. E você vai perdendo valor na medida em que você engorda um pouquinho mais, na medida em que o seu cabelo vai ficando branco, na medida em que as rugas vão aparecendo, na medida em que seu andar fica mais lento. Então, tudo isso é, para a população de um modo geral, alguma coisa desagradável, uma coisa negativa. Então, envelhecer, embora a gente queira viver mais, a gente acaba negando isso. Eu quero viver mais, mas eu não quero envelhecer. Sim. Exatamente, um paradoxo, né? Paradoxo total. A Lindenberg já falava, né, que a mulher não fica idosa, ela vai ficando loira nessa tentativa irremediada de, né, ser jovem, enfim. E quem se baseia no corpo como uma tentativa de rejuvenescer sofre bastante, porque o corpo não acompanha, isso é físico, é gravidade. Quando a gente pensa em envelhecimento e a gente pensa uma demarcação de chegar a uma idade e estou envelhecida, isso não existe, a gente está num processo de envelhecimento durante a vida, né? Então não tem como pensar no envelhecimento quanto marco. Você pensa que você vai chegar na frente, você vai se decretar velha, você já está com o pensamento retrógrado, retardado, né, Jean? Envelhece desde que nasce, né? Porque as células, elas se renovam continuamente. Exato. Né? Então, não tem como. Você só tem uma chance de não envelhecer. É morrendo antes. Como ninguém quer morrer antes, quer morrer cedo, né? Então, inevitavelmente, você vai envelhecer. Quando eu comecei a fazer... Voltando... Quando eu terminei de fazer essas leituras, né, de uma forma muito primária, assim, muito inexperiente, eu lembro que eu tinha ido na sala da Raimunda pedir alguma ajuda, algum socorro para fazer o TCC, isso no 7º semestre. E não sabia explicar bem o que eu queria, que eu estava estudando Foucault, mas eu também estava estudando outras autoras. Ela, calma.
nem um pouquinho, a gente conversa depois. Aí foi quando eu peguei os livros dela, da Raimunda, e comecei a pontuar, né? Quando é que a gente começa a identificar que nascem os prazeres e as dores no corpo? Quando é que a gente não sabe? Quando é jovem, a gente não tem como demarcar isso. E quando é que termina também? Será que vai chegar um momento em que eu não vou mais sentir prazer? Será que eu não vou sentir mais tesão? Será que eu não tem como? A gente é um corpo que produz identidade o tempo todo, né? Nossas identidades transgridem, mudam. Então, isso consegue até ser uma via de mão dupla. O desejo constrói identidade constrói o desejo, e como isso é mutável, não tem como a gente chegar no momento e decretar que esse sentido parou. Enfim, eu, inclusive, também agradeço a Raimunda, já trazendo a resposta inicial, né? Uma inspirando a outra e trazendo esse debate. Pode continuar. Olha, é interessante... Diga, Verbena. Diga, Raimunda, pode falar. Não, pode falar, pode completar. É interessante que eu falei há pouco que desejo, erotismo, amor, sexo não tem prazo de validade. Portanto, não importa a idade que você tenha, desde que você alimente, tenha as condições para alimentar essas possibilidades. E aí tem uma coisa interessante, que é a Organização Mundial da Saúde, quando ela descreve as características, os indicadores de qualidade de vida, que inclui as condições materiais de vida, ela vai incluir também o afeto, a carícia, o amor, como elementos que, complementando os demais, vão oferecer para a pessoa que envelhece uma autoestima melhor, uma qualidade de vida melhor, porque influencia fortemente na vida das pessoas. Mas tem sido difícil a sociedade aceitar, e isso já começa nas famílias, aceitar que a mãe, principalmente, o pai não, se a mãe separar do pai, a ela é mais difícil construir uma nova relação. O pai pode tudo, porque ele é homem e a sociedade aceita. Mas a mãe não. Os filhos vão dizer, não, aqui não, de jeito nenhum. Como se ela passasse a ser um ser humano assexuado, um ser humano andrógeno. Ela não tem mais que definir, e isso foi muito forte pelo sistema opressor que essa mulher, hoje idosa, viveu no passado. Ela se submeteu à opressão dos pais, depois ela se submeteu à opressão dos maridos, dos parceiros, dos companheiros, exatamente. E hoje ela se submete à opressão, de alguma forma, dos filhos, né? E a sociedade, ela acaba estimulando isso e o velho absorve. Ele acaba absorvendo e vai viver essa opressão que não deveria mais existir. Lamentavelmente, ainda existe. Só que, quando a gente analisa estudos mais recentes, tem coisas muito interessantes acontecendo no mundo inteiro com relação a essa questão conjunta velhice e sexualidade, né? Mas não é fácil. Eu elogiei o trabalho da Diana, porque eu assisti o documentário que ela preparou, não conhecia, e parabenizei pela qualidade do trabalho, pela felicidade que ela teve de trazer aquelas pessoas para darem depoimentos sobre a sua vida. E como foi bom, porque dá para você perceber, tomara que todos tenham oportunidade de ver esse documentário, como dá para você perceber que essas mulheres foram oprimidas, aquelas ali, de alguma forma, lá atrás, quando ainda crianças. Né? Crianças de 8 anos, 10 anos, 12 anos, né? Levadas para a prostituição sem saber nem o que era aquilo. Né? Outras que
na fase da menstruação, não teve ninguém que dissesse a elas o que era aquilo, porque as mulheres do passado, elas não falavam sobre isso. Elas não conheciam o próprio corpo, né? O sexo, quando era feito com seus parceiros, era feito debaixo do lençol, com a luz apagada. Ai da mulher que quisesse dizer que estava desejando o marido. Qual delas tinha condição de dizer isso? Não podia, porque os maridos, os parceiros não aceitavam. Só eles tinham direito de dizer que sentiu prazer, a mulher não. Então, a gente, infelizmente, como a sociedade não imprime na mesma velocidade as mudanças para todo mundo, então a gente vai ter espaços onde esses avanços já chegaram, mulheres que já superaram, que já romperam essas questões, mas a grande maioria ainda não. O nosso E debate dentro dessa perspectiva de gênero, né, falando especificamente dessa opressão que ainda ocorre cotidianamente, a gente observa isso, inclusive, nos meios de comunicação contemporâneos, né? A mim me deixa extremamente incomodada, por exemplo, o fato de um homem velho ainda poder ser um apresentador de televisão. Por exemplo, Cid Moreira ficou anos e anos apresentando o telejornal, Renato Machado, o William Bonner está aí com seus cabelos grisalhos, continua. A ex-esposa dele, que fazia parceria, foi retirada de cena e já foi colocada num outro tipo de programação. E isso reforça esse processo de violência simbólica com relação ao nosso gênero feminino, né? Então, essas opressões, elas podem até parecer que não incidem nessa perspectiva da percepção do envelhecimento para a mulher e, consequentemente, essa mulher ela vai ter problemas de autoestima quando ela percebe que ela não está sendo representada, né? Ela não aparece socialmente, ela não é valorizada socialmente. Então, essa é uma questão mental muito forte, incide muito fortemente. Vocês pensam também assim? O nosso debate de gênero ainda é muito primário, né? Então, quando a gente discute sobre educação sexual, o fato das mulheres não saberem lidar com o corpo, não se verem representadas nas mídias e nem conseguirem alcançar, inclusive, um debate saudável com outras amigas, isso vai acontecer já mais recente, né, para cá, a gente não via isso. E agora a gente está identificando o que a gente não vê no jornal. No jornalismo, se você vê uma matéria sobre idoso, é uma matéria sobre asilo, ou uma matéria sobre maus tratos. Se você vai assistir um filme, você vê aquele idoso na condição de avô, de avó. Né? A mãe sempre como uma representação desse patriarcado, dessa pessoa, dessa figura em defesa ao poder masculino. Então, é difícil mesmo, a gente tem que começar a identificar e conseguir, de alguma forma, manipular, né, trazer à tona. A gente já tem internet agora trazendo mais debates e mais representações diferenciadas, mais a mídia, no sentido de plataforma antiga, ainda como a televisão, é difícil. A gente vai ter um caminho aí pela frente. Eu acredito que vamos demorar um pouco ainda. E vou colocar um ingrediente aí nessa discussão, que é um momento importante de arrefecimento da pobreza no nosso país. E nós sabemos perfeitamente que há profundas diferenças entre um idoso que tem renda, que tem sua condição material garantida, de qualidade, né? Bem condicionada para a vida de qualidade, e entre aquele velho que, recebendo o salário mínimo, o benefício da prestação continuada, recebendo em casa de volta filhos, com seus netos e nora ou genro, estão dedicando essa aposentadoria de R$ 1.045, ou benefício, que é do mesmo valor, para garantir a sobrevida, não mais dele sozinho,
mas da família toda. E quando vem uma criança nessa família, esse idoso tem que reorganizar desde a moradia. Eu vi situações em pesquisas que desenvolvi aqui na nossa cidade, de idosos que passaram a habitar o quartinho do fundo para liberar o quartinho da casa para o filho ou a filha que retornavam com a família, pelo desemprego, pela falta de condição de estar garantindo a sobrevivência sem o auxílio do pai ou da mãe. Então, esse recurso, essa renda, que é limitada a um salário mínimo, ela hoje, mais do que nunca, não é que tenha começado agora, isso já é há tempos, a população idosa do salário mínimo já vive isso, né? E agora, com o desemprego aumentando, isso, claro, que tende a crescer. E, como eu falava, quando essa família retorna à casa do idoso, da idosa, e vem com criança, é muito difícil garantir uma alimentação para o idoso, uma alimentação adequada ao estágio de vida dele. É muito difícil garantir o medicamento que ele não recebe gratuitamente, e ele teria que comprar, porque o dinheiro não vai dar. A criança tem que tomar leite, o idoso também precisava. Precisava comer fruta, verdura, legume, uma comida mais saudável. Mas esse dinheiro sozinho não vai dar. Então, nós vamos ter um arrefecimento aí substancial a partir desse momento que a gente está vivendo, agravado ainda mais pela pandemia vivida, e que foi o velho quem mais pagou caro com essa epidemia, desde o momento em que ele foi convidado a se retirar da vida pública. Ele foi convidado a se isolar, ele foi convidado a ficar em casa, e todos garantiam que ele não pegaria o Covid se ficasse em casa, né? E em casa, os problemas se multiplicam, não é? Vocês vão de convir que um imóvel que tem 2, 3 peças de casa com uma pessoa é diferente de um imóvel que tem as 2, 3 peças, um quarto, uma sala, a cozinha, quando tem, para viverem 4, 5 pessoas, né? Então, é muito complexa a situação, e nós temos muito ainda que ver aquilo que a gente não gostaria de ver, que é a miséria instalada, que é a pobreza instalada, que é a dificuldade de sobrevivência que essas pessoas vão ter para continuar vivendo. E vejam bem, mesmo sendo convidados a sair da vida pública, a se isolarem em casa, a se esconderem em casa, veja quantos morreram, quantos perderam a vida. Não sei se tanto pelo vírus. Pelo Covid, sim. Não sei se todos eles que morreram pelo Covid. Porque nós temos uma saúde que vem se precarizando há muito tempo, especialmente a saúde pública. Então, você coloca aí uma questão socioeconômica gravíssima, né? E que vai alcançar a sexualidade, a sexualidade dessa pessoa. Alcança porque mexe com a cabeça do sujeito, né? Mexe com a cabeça, mental, mexe com a saúde, autonomia, né? Com a autonomia dela, viver a liberdade de ter um companheiro, de abraçar uma outra pessoa, entende? Então, essa sexualidade, ela precisa ser vivida com liberdade, com autonomia. Exatamente. Qual é a liberdade que esse idoso vai ter se ele divide o espaço minúsculo dele com outras pessoas? É difícil. Talvez seja por praticamente isso impossível, né? Que o termo terceira idade seja tão mascarado, né? A gente tira o idoso da condição de ser uma pessoa ativa, uma pessoa autônoma, e começa a dar para ele escolhas que ele não pode ter. Então, se você fica doente, é porque você não se exercitou, é porque você não procurou se cuidar, é porque você não come bem. E cadê esse dinheiro? A responsabilidade passa a ser da pessoa, do indivíduo, né? A falta de hospitais, de unidades hospitalares, a falta de medicamento, é culpa do idoso. Ele adoeceu porque quis. Exatamente. Ele adoeceu porque ele não cumpriu as exigências que foram pedidas a ele, né?
Então, infelizmente, isso não é agora só na pandemia. Isso tem sido uma constante na vida da população brasileira. Muita coisa mudou? Já, sim, claro. Nós estamos vivendo mais porque as condições de saúde melhoraram. O acesso à informação melhorou. Não tenhamos dúvida disso. Mas estamos muito longe de isso significar realmente dignidade para viver e qualidade de vida. Obviamente, o que vai incidir nessa questão da sexualidade, como você Claro. acaba de dizer, né? Não tem como. E aí esse idoso não vai ter nem como pensar nessa perspectiva, né? Ele está com a sua mente voltada para outras questões que não deveriam mais estar fazendo parte de suas vidas. Esse é o momento de curtir essa fase da vida, deveria ser, né? Em tese, né? E aí as condições socioeconômicas, elas impedem, né? Muitas vezes já impediram durante sua trajetória e continuam a impedir nessa fase da vida, né? Exatamente. Quando você deveria... Qual seria, nesse caso, Raimunda, o papel das políticas públicas, né? E principalmente orientada para essa questão de qualidade de vida, levando em consideração a sexualidade da pessoa idosa? Pois é, né? Política pública é o que não falta no Brasil. Para a população idosa, especialmente. A grande questão na realidade brasileira é que entre a política pública do papel e a política pública da realidade, há uma distância muito grande, né? Nós hoje estamos vendo uma situação interessante, que é o aumento de idosos vítimas do HIV, né? Por quê? Nós não vemos campanhas, como víamos até pouco tempo, voltadas para essas pessoas. Parece que só quem fazia sexo era a juventude. Chegava até a idade madura. As campanhas para o cuidado com a HIV eram direcionadas a essa população, muito mais do que a população idosa. O que é que está por trás dessa postura, desse comportamento? A ideia de que o idoso não mais tem sexo, não mais pratica qualquer atividade sexual. O que está por trás dessa ideia, desse comportamento, dessa atitude negativa da política pública, da campanha para diminuir, para se preservar, para ter cuidados, é a ideia de que envelheceu, tornou-se assexuado. Então, essa ideia vai estar presente naqueles que definem as políticas de cima para baixo, mas está também naqueles que exercitam a política de baixo para cima, né? Porque os profissionais de saúde, me parece que eles não antenavam para isso, né? E simplesmente repetiam essas mensagens que vinham de cima para baixo, sem levar em conta que o velho hoje, ele faz sexo, ele consome droga, tudo bem, mas a gente tem que entender esse processo, para que a gente possa chegar na mesma proporção, no mesmo momento, para que esses problemas não sejam ampliados. E a gente está chegando muito depois. A gente ainda continua tratando o velho como uma figura assexuada. Envelheceu, chegou aos 60, no caso do Brasil, chegou aos 60, não faz mais sexo. Só que ele faz. E aí o que é que a gente teve? Um aumento substancial de doenças sexualmente transmissíveis junto à pessoa idosa. O HIV/AIDS está aí presente na população idosa, em alguns lugares com percentuais altíssimos de aumento da doença entre eles. Por quê? Não se levou em conta isso. A realidade, ela está saindo muito na frente. Eu falava antes, esse idoso ele está se reinventando para continuar vivo, para continuar ativo. E as políticas públicas, eu vou dizer uma coisa para vocês, o Brasil é signatário de todas as políticas internacionais, todos os documentos internacionais de prevenção e de proteção da pessoa idosa.
Agora, como eu falei, entre o que está escrito e o que a gente de fato exercita, a distância é muito grande. Isso significa uma hipocrisia? É tão lindo que chega a ser difícil. Ou falta de informação? Diga, Daiane. É tão lindo o Estatuto do Idoso que chega a ser difícil aplicar ele. Porque é a facilidade de criar leis e ser aprovado, e aí você vai ornamentando aquela Constituição, daqui a pouco você não vê mais possibilidade de criar uma lei, porque ela não é aplicada, ela existe, mas ela não é aplicada. Pois é, não é de lei que a gente precisa mais. De mudança de mentalidade, então. Exatamente. Em todas as esferas da sociedade. E aí, Verbena, vem uma coisa importante, que é o desconhecimento, né? Nós precisamos ampliar, socializar mais as informações que nós já temos, embora precisemos ainda construir muitas. Eu sempre estou acompanhando a produção em cima do tema da velhice, e quando você chega na questão da sexualidade, os poucos estudos que já existem Sim. exploram muito mais a questão de gênero feminino. Mas Sim. o homem está ausente. Por quê? Exato. Por que ele está ausente? Ele não envelheceu também? Ele também não pratica a atividade sexual dele? Por que não mereceu ainda? Que dificuldade é essa que a gente tem de chegar até os homens para pesquisar? Talvez não seja essa própria concepção machista que nos leva a crer que o assunto está resolvido entre eles? Pois é. Que é já uma coisa natural? Mas e nós profissionais? Ficamos aonde para mudar a mentalidade? É verdade, é verdade. O que é que muda a mentalidade? O que muda a mentalidade é conhecimento. Conhecimento, claro. Né? Claro. É atualidade de informação, né? Então, o que eu percebo é que as mulheres elas estão avançando muito nessa relação velhice-sexualidade. Tem coisas muito interessantes acontecendo no mundo inteiro. Eu tenho um trabalho que deve estar saindo daqui a pouco, é um livro sobre velhice e sexualidade, tramas da diversidade. É o título dele. Nesse livro tem um artigo muito bonito que vai analisar a pornografia na sociedade japonesa, entre pessoas velhas. O interessante desse trabalho é que ele vai dar para nós a ideia de que as velhas japonesas, os velhos japoneses, eles estão namorando, eles estão fazendo sexo. Olha que a gente entende a sociedade japonesa como uma sociedade extremamente fechada. Fechada. Conservadora. E esse e as idosas estão ali procurando jovens que ensinem-as a viver outra condição, outra situação. E aí eu me lembro que na realidade brasileira se condena muito a mulher de mais idade quando ela namora um sujeito mais jovem. Ela é condenada, né? Ela é criticada, não se aceita. A família, muito menos, né? Então, a sociedade ela é muito pródiga nas críticas, e isso não ajuda em nada a vivência dessa prática sexual. Principalmente considerando o papel que tem a sexualidade na autoestima, na qualidade de vida, e que seria benéfico para a convivência desse idoso com a própria família. Sim. Porque quando o idoso está feliz, ele acaba transmitindo essa felicidade para quem está perto dele, né? A gente ainda volta para aquele discurso inicial, né, de que a introdução do prazer da mulher tem que ser com o homem, que a mulher tem que aprender a sentir prazer com o homem. E quando chega na velhice, é normal, é comum que a mulher velha esteja com o homem velho, e não o contrário. Né? Porque pois é. O homem velho também com a velha. Só que muitas vezes ele escolhe uma novinha. Ele escolhe muitas vezes uma bem jovem. E aí a gente vai condenar porque ele escolheu uma jovem? Ele pode estar testando a própria capacidade dele. Mas é bem mais aceito quando é o homem com a jovem do que a mulher com o jovem. Aceita-se mais naturalmente porque a gente bem menos condenado.
socialmente. Aceita-se claro. mais, né? Quem foi que oprimiu a mulher desde o passado? Foi o homem. Exatamente. O opressor foi ele. Ele Sim, vai claro. se libertar disso com facilidade? É difícil para ele também, Claro que não. né? Então, é muito complexa a situação. É muito complexa. É interessante, né? É interessante, mas eu continuo E qual é o insistindo. Só um pouquinho, Verena. Eu continuo insistindo ao dizer que a velhice está se reinventando. E nós temos Sim. muitas surpresas e muita coisa ainda a aprender. E vou reforçar aqui, gente. Eu estou na categoria da velhice, porque eu já vou fazer esse ano 72 anos. Tá? Está ótimo, está ótimo. Então, eu estou falando Excelente. do lugar do velho. Do lugar, Eu estou tá no lugar de falando fala do aí. lugar do velho, né? Quem Verena, fala aqui Rita, é uma tá tentando pessoa entrar em idosa. contato. Diga, Dayana. Quero te ouvir. Diga, Dayana, você ia falar. Rita disse que estão mandando perguntas aí. Já estão mandando perguntas? Que ótimo. Entra aí, Rita. Bom sinal. Vocês não sabem o futuqueiro que está aqui fora. O que foi? Tem futuqueiro aí fora? Eu vou ler aqui os comentários da live, registrar a presença de Alina Carvalho, Bruna Kleisla, Luiz Antônio Melo, Juliana Torresani, Rubens Mandelli diz parabéns a Editos UESC, parabéns aos envolvidos, sou fã de Dayana, isso aí a senhora sabe, né, que tem uma claque que é paga, normalmente os convidados pagam para ficar recebendo esse Rubens está na lista de Dayana. Ai, meu Deus, só torcida organizada. É muito bom. Rosinei Barros, agora sim. Berenaldo Neto, parabéns, Editos. Fernanda Dalencar, o vídeo que tive a oportunidade de ver da Dayana tem uma qualidade e sensibilidade enorme. Fiquei emocionada, dei risada e aprendi com os breves relatos das entrevistadas. Parabéns pela abordagem e gostaria que pudesse ser disponibilizado para compartilharmos. Eu queria, antes de ler o restante dos comentários, só pedir a Dayana que diga onde é que o documentário está acessível, como foi esse processo de construção. E uma outra coisa que vocês conversando aí me veio à mente, que é o processo de convencimento, de conquista que você precisou fazer com essas entrevistadas, para que elas conseguissem se expor de algum modo no documentário. Algumas foram ficando para trás e outras conseguiram ir até o final e abrir a vida para vocês. E abrir a vida sobre uma temática que é extremamente, como vocês disseram, extremamente delicada e ainda tabu em 2020. Então, o documentário está no YouTube, é só colocar documentário Cá Entre Nós, vai estar lá, disponível. Vocês podem compartilhar, por favor, compartilhem. Ele é de extremo valor, assim, e é exatamente para isso mesmo que a gente fez. O processo foi extremamente complicado, né? Quem acompanhou sabe que não foi fácil. Quando eu defini o tema da sexualidade, eu sabia que seria um processo muito solitário e difícil, porque, primeiro, pela minha idade, né? É assustador, assim, pelo menos foi para as mulheres chegar até elas e querer saber da vida delas. Como assim? Nunca conversei isso com ninguém, agora vou conversar com uma estranha, em frente à câmera. Não tem condição nenhuma. E aí eu cheguei aí em alguns grupos de envelhecimento, eu acompanhava minha mãe nos postos de saúde médico também, e aproveitava enquanto ela entrava para conversar com alguém que estava ali em espera. Eu conversei com gente no ônibus, eu estava ficando maluca, assim, eu estava me vendo na fila do pão, conversando com alguém sobre a proposta que eu queria, né, de documentário. E aí, no núcleo de envelhecimento da UESC, eu consegui conversar com várias mulheres, mas elas não queriam aparecer, né, concordarem em compartilhar suas histórias, assim, trocando conversas. E eu acho que eu cataloguei umas 50 mulheres, assim, de conhecer, conversar sobre as histórias, mas só 5 eu consegui, de fato, a possibilidade de gravar, né, porque o anonimato era uma coisa que eu não queria que acontecesse.
Porque quando eu li o livro do João Baldo Ribeiro, eu achei que era uma mulher real. E eu fiquei, quem é essa mulher? Eu quero conhecer ela. E aí, no dia, eu fiquei revoltada com aquilo. Eu falei, o anonimato é uma coisa que não cabe no tema, porque a gente precisa conversar sobre ele. E seria bom que as mulheres se mostrassem. Então, quando eu defini os perfis, eu cheguei para minha orientadora e falei, olha, eu quero fazer um documentário sobre a mulher idosa, mas eu quero falar sobre uma mulher trans, eu quero falar sobre uma mulher lésbica, eu quero falar sobre uma mulher negra pobre, eu quero falar sobre uma mulher negra que tem condição, eu quero falar sobre a mulher evangélica. E ela falou, olha, você também quer o quê? Patrocínio da Petrobras, quer patrocínio da Globo, que é quase impossível, né? Você não está conseguindo uma mulher para te dar uma entrevista, você quer 5 com perfis completamente diferentes. Eu estou aqui imaginando o surto de Betânia. Não, aí ela ficou assim, né? Continuou. Terminei de falar assim, olha, eu acho que vai demorar um pouco. E como eu não consegui na UESC, como eu não estava conseguindo, né, nos contatos da vida próxima, eu comecei a compartilhar com os amigos. Comecei a entrar em grupos diversos de envelhecimento, enfim, no Facebook, em diversas plataformas. E aí eu consegui mapear essas mulheres. E o engraçado é que, entre elas, né, eu passei 2 semanas conversando com a mulher e ela estava empolgadíssima, estava louca para me contactar dela. E contar a história não é só você... Você precisa ter um envolvimento, né? Você precisa acabar sendo um pouco invasiva, querendo saber detalhes. Então, você precisa ter um ambiente confortável. A casa era um lugar, a casa delas, era um lugar onde eu não podia ir. Era um lugar onde a gente não podia conversar sobre isso, porque sentiam vergonha dos filhos, sentiam vergonha da família. Então, eu tive que mapear também casas para conseguir me encontrar com elas. Era quase como se fosse não sei, um relacionamento extraconjugal, que a pessoa está saindo do relacionamento. Aí, uma das coisas, eu costumava usar o celular como gravador para depois ouvir as conversas e transcrever. Só que elas começaram a se assustar com isso, então eu não podia ir na casa delas, eu não podia usar celular, eu não podia usar câmera, então eu levava anotação, bloco de nota. Foi um trabalho completamente exaustivo, assim, foi cansativo, porque eu ficava horas conversando. Eu ia na casa delas, eu chegava de manhã, saía de noite, na casa não, nos lugares que a gente ia. E aí, quando eu marquei de me encontrar com essa senhora, a filha dela atendeu e falou, você não vai gravar com minha mãe. Isso é uma vergonha para a família, eu não vou deixar você fazer. Quem é você? Aí, enfim, começou, né? E aí aquela senhora, que também não era... Eu tinha 60 anos, né? Tinha sua autonomia, sua liberdade, mas estava presa à casa e a família via aquele tema como um tema vergonhoso, né? Não queriam ouvir a mãe falando sobre isso. Então, dali em diante, eu tive uma série de obstáculos e percebi que aí que me deu vontade de fazer mesmo. Eu falei, querem que eu fique aqui mais 2 anos. E o fato de definir uma equipe feminina é porque eu sabia que essas mulheres já não iam conversar com uma estranha, muito menos com um homem do lado. A equipe foi definida só de mulheres, então foram 10 mulheres que me ajudaram, todas que tinham que assumir funções diversas, então não era só uma mulher que ia ser produtora, essa mulher tinha que também ser cinegrafista, também tinha que fazer áudio. Então, foi um processo trabalhoso, porque às vezes a gente não tem essa flexibilidade de meninas no curso que façam todas essas, que transitem por esses lados, né? Quando eu conversei com cada uma delas, quando eu consegui fechar as minhas entrevistadas, a gente gravou, e aí, nesse processo de gravação também, eu percebi que eu estava estudando muito e que eu estava começando a ficar arrependida de ter feito a sequência de algumas perguntas que eu fiz para cada uma delas de forma genérica. Cada mulher tinha uma vivência diferente, cada mulher tinha uma realidade diferente, e eu fiz as mesmas perguntas para ela, né? Para elas, mas já estava gravada. A única que eu regravei foi Sabrina, ela é uma mulher trans, porque eu senti que existiam necessidades e perguntas e até por uma qualidade técnica também, precisava entrar em assuntos, né, que eram mais individuais. Mas foi isso, o processo da construção do documentário
Na pesquisa, já foi difícil pelo desconhecimento completo do referencial. Como eu falei para vocês, eu comecei com a literatura. Da literatura fui para Simone de Beauvoir, né, com a velhice. De lá eu comecei para o Estatuto do Idoso. Aí, então eu começava a ler coisas que me situavam de onde eu estava. A mulher idosa passa por um preconceito maior do que o homem. Então vamos ler sobre a mulher idosa. E aí eu comecei a identificar que eu precisava fazer uma ordem cronológica para não me perder, porque era muita informação. Então, como é que eu vou conseguir fazer um tema sobre a sexualidade da mulher idosa, da mulher velha, sem tratar sobre a sua vida desde o começo? Tanto é que no documentário, só no final, elas falam sobre a sexualidade no sentido de sexo. Porque você precisa entender o que aquela pessoa passou. Você precisa saber como ela foi tratada na infância. Você precisa saber quais foram as não escolhas dela. Precisa saber que o pai, a mãe, impossibilitou ela de ter um nível escolar básico para trabalhar. Então, a mulher ficou refém do homem, então a mulher ficou refém dos seus pais, dos seus filhos, durante a vida. Aí, quando chega na velhice, você tenta alcançar uma autonomia que nem o Estado te dá, porque você não tem o direito de se aposentar, porque você viveu secundário e refém daquele homem que te cuidou, né, que estava com você a vida inteira. Então, quando eu comecei a ouvir a história de cada uma delas, era uma história completamente diferente. Assim. Eram histórias que são violentas, que a gente tinha que dar pausas assim, para respirar, né? Porque simplesmente você não dá para colher um material de 6 horas, cada um, ao todo, e tratar aquilo como se fosse uma coisa simples de ser editada, de ser construída, porque é um texto, é uma vida. Então, foi um processo bem lapidado mesmo. Acho que é isso. Não sei se é isso. Kisa, encontrar qualquer que seja o tema, estou aqui com certa dificuldade. Por quê? Porque essas pessoas, como a gente já comentou e você reforça, essas pessoas não têm hábito de se abrir, nem mesmo para a própria família, para os seus parentes, para os seus amigos mais próximos. De um modo geral. Claro que há exceções, né? A segunda coisa que você coloca aí é que nós estamos tratando de história de vida. E nós estamos tratando de história de vida de pessoas que envelheceram. Da mesma maneira que o outro. Cada um tem o seu jeito de envelhecer, a sua forma de envelhecer. Envelhecer não é a mesma coisa. Não é um saco de batata que todo mundo é igual. Não é. Porque o teu envelhecimento vai depender da vida pretérita que você teve. Se foi uma vida oprimida todo o tempo, se foi uma vida de dificuldades, se foi uma vida sem afeto, sem amor, sem carinho, sem abraço, sem toque, sem fala, sem conversação, como é que essa velhice vai chegar? Ela vai chegar desse jeito. E é muito difícil você mudar lá na frente, quando você já está com 70, 80, 90, 100 anos. Porque, felizmente, nós estamos vivendo mais, né? Hoje, chegar aos 90, 100 é muito mais comum do que há 30, 40 anos atrás, né? Então, é preciso que quem for fazer trabalho de pesquisa, analisar a questão do envelhecimento e da velhice, leve em conta isso. Cada ser humano é único e sua velhice é única, portanto. Perfeito, perfeito. Deixa eu trazer aqui os outros comentários. Eu estou assim nessa névoa branca, mas eu não desencarnei não, viu, gente? É porque quando começou a live, estava chovendo, eu deixei a cortina aberta. Então, durante a live, como a gente tem 4 estações num dia, o tempo abriu, está o maior solão aqui, o sol invadiu o meu estúdio doméstico.
Deixa eu passar aqui. Juliana Torresani, ótimo tema, parabéns pela escolha. Eu convivo com 3 idosos maravilhosos e desafiadores. Líria Maia, boa tarde. Karen Ramos, parabéns pelo tema e pela abordagem. Duca Mangabeira, neném, deve ser para as 4, neném, né? Eu prefiro entender assim. Quanta bondade, quanta benevolência. Karen Ramos, mandando coraçãozinho para a Dayana. João Oliveira, boa tarde, professora Raimunda. Como sempre, trazendo uma temática muito oportuna. Beijos do seu filho adotivo, João Oliveira, professora. Cristiane Vilas Boas, vários coraçõezinhos. Marisete, boa tarde. Bruna Kleisla, mais que necessário abordar esse tema. Brenda Ferreira, super feliz com esse debate. Dayana Muniz, Dai, coraçãozinho. Rubens Mandelli, posso fazer um merchan de um livro da editora Unicino sobre o tema? Já fez, botou o link aqui, é Idadismo, o Mal Universal Pouco Percebido. Maravilhoso livro, eu tenho e eu li. Eu ganhei esse livro de presente. Quem tiver interesse, está no link aí, feirabel.com.br. É um tema interessante, né? Porque vai tratar do preconceito em relação à idade das pessoas. Porque nós somos uma sociedade que tem preconceito de gênero, de cor, de idade, de condição social, tudo. Nós estabelecemos limites, né? Então, muito interessante. Esse idadismo aí é muito interessante. Isso. E a escrita também, professora, muito, como seus livros, de excelente compreensão. Karen, a pergunta da professora Verbena foi muito coerente. Há uma valorização exacerbada da manutenção da juventude. Eu vou soltando aqui e depois vocês comentam, para eu não ficar aqui o tempo inteiro, tá bom? Rosen Castro, parabéns. Berenaldo, bravo. Bruna Kleisla, muito boa colocação da professora Raimunda. Existe também uma questão de gênero ao redor do assunto. Maria Pimenta Castro, Raida Alencar, essa conhece. Caíto Ortega, parabéns, minha tia, saudades. Eu acho que é a professora Raimunda. Berenal, parabéns, professora Verbena, pela condução da live. Rosinei Barros, excelente constatação. Fernanda D'Alencar, afeta a autoestima. Pedro traz uma pergunta. Em que medida vocês atribuem a necessidade de representação dos corpos idosos e de discussão da sexualidade na velhice aos estudos queer? Vocês querem responder agora ou querem que eu fale o resto? Você pode repetir a pergunta? Eu gostaria que você repetisse. Então, essa última. A pergunta é de Pedro Carvalho. Em que medida vocês atribuem a necessidade de representação dos corpos idosos e de discussão da sexualidade na velhice aos estudos queer? Eu tive uma grande dificuldade de encontrar referências sobre idosas transexuais. E eu vi em palestras, né, entrevistas de internet e plataformas, né, mais marginais, assim, sobre esses depoimentos das mulheres trans, dizendo da dificuldade que é você viver numa sociedade baseada na vaidade e na construção do corpo como capital, você chegar né, no caso a mulher trans, chegar na velhice e não conseguir tomar mais hormônios e se submeter a procedimentos estéticos. Você chega no momento em que, e é isso, claro, né, da mulher trans falando, eu não tenho qualquer tipo de experiência, eu estudo aprofundado sobre isso, mas vou deixar a minha opinião aqui. Você chega numa idade onde você não pode mais tomar hormônio, né, estrogênio, e a sua progesterona começa a voltar. Então, as mulheres idosas trans passam a ter uma crise identitária muito forte. Infelizmente, eu não consegui estudos sociais que me pudessem representar, e muito menos mulheres, para trazer no documentário essas discussões. Mas eu acho extremamente necessário, porque os estudos que a gente tem ainda são poucos, ainda são nulos. Então, se a gente já vive numa sociedade que se pauta na beleza, na juventude,
para mostrar que na velhice você precisa lidar com a vaidade como se fosse saúde, para essas mulheres que têm o corpo, que têm a imagem, né, muito mais forte, assim, é completamente devastador, porque você chega numa crise identitária que você já não sabe se identificar. Então, a gente precisa levantar debates sobre a transexualidade LGBTQI+, na terceira idade, e trazer à tona esses debates. Eu não sei se a professora Raimunda pode ter mais referências sobre esses textos. Olha, como a gente falou aqui antes, essa relação velhice e sexualidade, ela tem muita coisa. A homoafetividade, eles estão começando nesse século XXI, e nós temos alguns estudos muito interessantes. Tem um pessoal do Rio de Janeiro, um pessoal de São Paulo, que tem feito uns trabalhos interessantes, inclusive a doutora Andréa, ela tem trabalhos belíssimos, mas muito mais focados, como eu falei, em cima da questão de gênero feminino, né? E há um mundo de coisas ainda para a gente conhecer, né? Para a gente saber. Esse livro, que aí eu vou direcionar para a doutora Rita, o livro sobre velhice e sexualidade, que está na Editos, eu espero que ele saia o mais breve possível. Velhice e sexualidade, tramas da diversidade, porque você iria encontrar nesse livro alguns textos interessantes com travestis, com vários temas dentro da sexualidade para serem tratados. Inclusive, o uso da garrafada para deixar esse homem que quer envelhecer, está com 80, 90 anos, ele consome produtos naturais da região onde ele mora, né, para manter exatamente esse... Ai, gente, entrou uma ligação aqui que não tem nada a ver. Se manter viril. Desculpa. Enquanto a senhora eu não sei lidar com esse negócio. Então, enquanto a professora Raimunda resolve lá, eu vou compartilhar com vocês que essa é a primeira live dela. Ela foi muito generosa, porque ela passou por 2 cirurgias, inclusive está fazendo a live da cama dela, com muita dificuldade de mobilidade. Tem uma pessoa auxiliando lá, acho que vocês já viram. Então, assim, essa é a verdadeira live do estúdio doméstico. Estamos suscetíveis... Né, Verbena? Além das condições de conexão... Eu espero que esse livro saia o mais rápido possível, porque a gente precisa desse livro para... A senhora voltou rapidinho, só para terminar uma facada, né, professora? Para dar bronca. Dificuldade de mobilidade, tem uma pessoa celular. Então, assim, essa é a verdadeira live do estúdio doméstico. A senhora pode fechar o Facebook, professora? Você tem que limpar para voltar. Hein? Alguém está com o Facebook aberto. Pronto, vamos lá. Antes de passar para os comentários, eu vou dizer à senhora que o livro vai sair com fé em Deus. Não sou eu. Nem eu. A gente tem uma estrutura de Estado aí que talvez valha uma outra live para a gente falar disso. Tem mais perguntas aí, Rita? Então, estou passando aqui. Vocês estão ouvindo? Sim, sim. Então, eu não. Onde é que eu vejo isso? A senhora vai ouvir agora. Eu vou continuar. Estão me ouvindo? Sim, estou ouvindo agora. Sim. Vamos lá. Elis Matos, que live necessária. Lília Maia, o controle dos corpos sempre presente em nossa sociedade. Juliana Torezani, emocionada e feliz de assistir essa live. Parabéns aos organizadores, Rita, Verbena, Raimundo e Dayana. Brenda Ferreira, em todas as esferas da sociedade. Perfeito. Lídia, é isso, professora Raimunda. Há um fosso entre o que está escrito e a ação, infelizmente. Alina Carvalho, mas a impressão que se tem é que só as mulheres envelhecem para o sexo.
Os homens renovam o sexo namorando mulheres mais novas. Elis Matos, se pesquisar Japão, sexualidade e solidão, você fica chocada. Eu acredito que é colocar no Google. Karen, que tema necessário. Parabéns aos organizadores da live. Excelentes participações de Dayana, da Raimunda e da Verbena. Que momento rico. Lilian, ainda bem que a velhice está se reinventando. Isso é muito bom. Silvia Carvalho, parabéns a Editos, maravilha. Bruna Kleisla, o documentário de Dayana é de uma sensibilidade linda. Berinaldo, Dayana, eu vou assistir esse documentário. Aí, tá pagando o povo. Enquanto tá aqui lá no PayPal pagando o pessoal. Lídia, é interessante... Merchan grátis, hein? Pois é. Lídia, é interessante como a pesquisa nos faz viajar. Muitas vezes nos damos conta o que parece ser fácil e possível, torna-se difícil, mas não é impossível. Sem contar que na graduação o tempo é curto. Aí Fernanda da Alencar, que também já foi paga por Dayana, já botou o link do documentário. Valeu, Landa, professora Raimunda, saudades. Leila Raposo, debate muito necessário, ainda mais nestes tempos de pandemia, visto que temos nos deparado com um enorme processo de gerontofobia, expresso em frases como só morre velho, tal como se as pessoas idosas fossem descartáveis. Duca Mangabeira, Dayana, você teve algum aporte ou recurso para produzir seu documentário? Se sim, quais as fontes? Se não, quais as maiores dificuldades? Juliana Torresani, professora Raimunda é maravilhosa, pessoa muito inteligente e linda, e toda produzida. Arrasou. Eu vou... Tem que ser vocês. Vou deixar só uma pergunta minha aqui, vou sair para que vocês continuem, que eu queria que vocês falassem, se possível, da questão das relações amorosas, sexuais, de sexualidade, enfim, com o termo mais adequado, da velhice com os aplicativos. Como é que tem funcionado, se funciona também e tão bem, né? Eu vou partir, então. Beijo. Tchau. Ok. Professora, veja bem, é uma... Ah? Não é para entrar agora? É para entrar agora. A pergunta da professora Rita, a pergunta da professora Rita instiga uma preocupação. Nós falamos de uma sociedade heterogênea, na sua essência, distópica, né? Não tem utopias à vista, e, portanto, pensar que toda a população idosa da internet é ilusório, né? A gente sabe que esse país, com o tamanho grandioso que ele tem, nós temos aqui num estado que foi sede do início do Brasil, que tem lugares que não pegam celular. Nós temos lugares que a internet não funciona. De vez em quando, aqui em Ilhéus, em Itabuna, você está tendo que reforçar suas internets aí, seus links aí de coisa para poder trabalhar. Por quê? Porque cai toda hora, porque não tem condição de continuar. Então, assim, claro que essa tecnologia, ela, agora na pandemia, principalmente, ajudou muito a muita gente. Mas ajudou a quem já tinha condição de ter acesso à internet. Aqueles que não têm condição, e são milhares e milhares, realmente, dificilmente essa ajuda chegou, né? Essa tecnologia contribuiu. Por quê? Porque essas pessoas vivem as suas vidas sem acesso a elas. Como não tem acesso a tantas outras coisas, que vão desde a própria saúde, né, o acesso à assistência médica, a uma alimentação digna e decente, acesso aos medicamentos, nem sempre distribuídos gratuitamente. Então, a gente tem uma série de situações aí que a gente precisa analisar, não deslocando essa avaliação da velhice como se nós estivéssemos em uma sociedade diferente.
Nós temos uma sociedade que é desigual na sua essência, e essa vai interferir no modo de vida das pessoas, no estilo de vida das pessoas, né? E a velhice é seriamente alcançada. Nós temos cidades onde uma pessoa idosa não tem onde sair para dar uma caminhada. Mas o mote da Organização Mundial da Saúde é uma velhice ativa. Você tem que estar em atividade permanente. A maioria não tem um lugar para caminhar. Não tem uma praça para andar, para sentar, para se divertir, para conversar, para bater um papo, para caminhar mesmo. De casa até uma praça, ter uma rua com uma pavimentação que não me leve a uma queda, que vai me deixar com problemas muito mais sérios, ou pode me levar até a morte, né? Tirar essa pessoa, inclusive, do nível de ficar em pé, de caminhar, de sentar, pode deixá-la numa cama para sempre. Nós moramos em cidades assim. A gente fala muito da cultura. Que cultura chega para o interior do país? Qual é a cultura que nos chega para o interior do país? O investimento que a cultura brasileira teve foi sempre para quem mora nas capitais e em algumas regiões do país, como Sul, Sudeste, Norte e Nordeste, que tem quase 25% da população brasileira, não chegou a receber 1/3 do recurso que era disponibilizado para a cultura no país durante 10 anos, né? Nós não tivemos isso. E nunca reclamamos. Enfim, é difícil a gente falar na tecnologia disponível para toda a população brasileira. É muito difícil. Mas ela teria um papel importante para compensar a solidão, para compensar o fica em casa, né? Com relação a isso, tem uma pesquisa do IBGE que foi publicada este ano com dados de 2018 que mostra, por exemplo, que no Nordeste a gente tem uma população com apenas 69% de acesso à internet nos domicílios. Uhum. Então, significa que nem todo mundo tem esse acesso. Claro, 58%, 58,4%. Né? E tá bem, né, Bebe? Chega aí com 81. Com 81. Né? Até o Sudeste ainda não cobre tudo. Então, você tem as desigualdades, né? Agora, Raimunda e Dayana, dado essa questão de que esse processo de envelhecimento, ele leva em conta, como Raimunda colocou isso muito bem, o processo de formação desse indivíduo, desde a sua infância até a velhice, a gente observa que é difícil você encontrar um indivíduo idoso, uma pessoa idosa com essa consciência tão avançada assim, já que ela, principalmente a mulher, né, já que ela foi oprimida, já que ela foi violentada quase toda a sua vida, já que ela foi impedida de conhecer o seu próprio corpo, etc, etc. Então, é preciso que mude esse paradigma, né? E, nesse sentido, qual seria o papel da educação? Minha amiga, dentro desse processo de reeducação? Veja bem, sua fala ficou apagada, apagou a imagem, apagou tudo, não ouvi nada, né? Então, vamos lá. Repita, por favor. Dado que o envelhecimento, né, aquilo que nós somos quando envelhecemos, reflete aquilo que nós fomos durante todas as nossas outras fases anteriores da vida, e que quando a gente fala da população idosa hoje, principalmente da população feminina, né, com relação à sua sexualidade, todos os problemas de autoestima, todos os problemas, os mitos, os pudores, os preconceitos, né, então a gente, automaticamente a gente pensa no processo educacional, como você colocou. Então, qual seria a fórmula? A fórmula não existe, mas que percurso a gente teria que trilhar no sentido da transformação dessa mentalidade para que, no futuro, nós tivéssemos uma percepção diferenciada desse processo? Qual o papel da educação? Professora,
A educação tem um papel importante para toda a sociedade, independente da idade das pessoas. Nós sabemos disso. E nós sabemos também que nós moramos em um país onde a educação foi destinada para uma parcela significativa da população. Se pudéssemos, e nós sabemos que o investimento em educação, você só colhe resultado 20, 30 anos depois, você não colhe resultado de educação, de processo educativo, em 2 meses, em 2 anos, em 5, né? O resultado mesmo só vai ser colhido décadas depois. 2, 3 décadas depois é que você colhe. Nós investimos pensando no futuro, né? Mesmo hoje, quando a gente tem uma abertura incrível do ensino acadêmico, do ensino universitário, para uma boa parcela da população, que qualidade tem esse ensino? Basta que a gente olhe qual é o lugar que a educação brasileira ocupa em relação a outros países do mundo. Nós estamos nos últimos lugares em termos de qualidade, o que é vergonhoso para a gente. Quando você pega o custo da educação num determinado período, a gente vai perceber que não foi falta de dinheiro. Uma coisa que me chama muito a atenção, por que o docente, ele se politizou tanto ao longo das últimas décadas e a qualidade do ensino piorou? O que é que aconteceu? O que é que houve? Que resposta a gente pode dar para isso? Né? Então, assim, não é difícil que a gente culpe o gestor. Não é difícil. Essa é a narrativa que mais está presente no nosso discurso, né? Depende de investimento, mas você tem países aí que investem muito menos do que nós e tem resultados muito melhores, né? Então, assim, quando a gente imagina que essa geração que está hoje com 70, 80 anos, na época da juventude dela, o acesso à escolaridade era muito mais difícil. Né? Nós não tínhamos uma educação socializada para todas as classes sociais. Nós sabemos que as políticas brasileiras sempre deixaram à margem uma grande parcela da população brasileira que só era procurada na época de eleição. Né? Então, a gente tem que analisar por aí. Por outro lado, nas últimas 3 décadas, nós temos visto um crescimento muito importante das universidades que abriram programas exclusivos para a população idosa. E tem uma questão que eu gostaria de só colocar como ingrediente de análise nossa, que é esses cursos que existem em todas as realidades brasileiras, todas as regiões brasileiras, diferentes faculdades públicas ou privadas, né? Esses cursos são mais frequentados pelas mulheres. As mulheres estão mais abertas a esse aprendizado, porque na vida tudo a gente aprende, ninguém nasceu sabendo nada. Hoje já se defende até o direito de aprender sobre a morte. E a gente costuma bater na madeira quando fala da morte, como se fosse uma coisa tão distante da gente, não é. Né? Então, a educação iria aproximar ainda mais, e muita coisa está mudando, porque a educação entrou há umas 3 décadas atrás. Né? Agora, a gente precisa ver que lugar ocupam esses programas dentro das universidades, que é outra coisa interessante. Sim. Muitas vezes, esses programas voltados para o envelhecimento são programas que são da responsabilidade do professor que criou o programa, como se fosse dele e não da universidade. Né? Não há um espaço que garanta. Esse idoso não tem uma visibilidade garantida dentro da universidade. Ele não se faz representar em lugar nenhum, em conselho nenhum. É como se ele não existisse dentro da universidade. Então, a educação poderia mudar muita coisa, inclusive a mentalidade da juventude para lidar com o velho, para lidar com o avô, para lidar com o velhinho que ele encontra na rua, que está andando lentamente, que vai subir no ônibus com ele, e que ele corre, esse jovem passa na frente para ocupar uma cadeira.
porque ele sabe que se o idoso entrar, vai sentar no lugar dele, tá? Então, nós temos isso. Eu já fui procurada, porque a gente criou a Universidade Aberta à Terceira Idade, aí na UESC, e muitos dos idosos se queixavam para mim que os alunos da UESC não os deixavam entrar nos ônibus para sentar-se. Eles corriam, empurravam os idosos para poder entrar e ocupar as cadeiras. Então, gente, é uma questão de educação que eu diria começa em casa, é lá atrás. É lá atrás. Né? A educação tem papel importante? Tem, papel importantíssimo na mudança de comportamento, na mudança de atitude, né? Para melhorar o nível das coisas. Na minha opinião, a fala pode até parecer deslocada, mas eu acho que a gente tem que voltar um pouco ainda para as questões de base comum curricular, né? Enquanto a gente não colocar as discussões de gênero como fundamental, de base primária, a gente entrar nessas discussões posteriormente no ensino superior, a gente vai continuar batendo na mesma tecla de violência simbólica, violência estrutural. Porque se a gente não tivesse hoje a internet, que eu acho que é um campo que a gente consegue ter acesso muito mais rápido à comunicação, talvez, vivendo nesse governo que a gente vive hoje, a gente voltasse a 50 anos atrás, 100 anos atrás. Então, enquanto a gente não melhorar as discussões de gênero, ainda vamos engatear com essas discussões sobre envelhecimento. Eu acho, de fato, que essa ideia de que educação começa em casa vem justamente da ideia de que precisamos conversar educação sexual em casa para transformar nossas crianças, seja homem, seja mulher. Inclusive, as próprias dificuldades que a gente lida hoje com o envelhecimento sexual ativo na velhice é por conta disso, né? Todos os padrões cis, heteronormativos, da combinação do sexo, da penetração, tudo isso faz parte de uma estrutura que a gente aprendeu desde muito cedo, que só existe uma fórmula de sentir prazer, que essa forma é de modo direto, né? Genital, enfim, e aí não constrói a imagem simbólica, a imagem visual das formas de sentir prazer, da forma de sentir amor, e a gente fica nesse discurso ainda muito cíclico, né? A gente precisa, para mim, é a política, assim, pontapé inicial. Entrou as discussões de gênero na escola, a gente já avançou 50 anos. Minha opinião é essa. Dayana, é interessante a sua fala, mas nós não podemos esquecer que a família tem um papel também na formação e na educação dos filhos que ela coloca no mundo, das pessoas que ela coloca no mundo. E nós hoje estamos transferindo, os casais hoje estão transferindo a educação dos filhos para a professora lá na escola. Professora, pelo amor de Deus, dê um jeito porque eu não sei mais o que fazer. Como é que uma mãe e um pai não tem noção do papel dela enquanto pai e mãe? Eu vou transferir para a professora lá na escolinha? E aí a escola vai deixando de cumprir o seu papel para cumprir o papel de alguém que não está ocupando o seu papel, não está exercendo o seu papel. Então, assim, é muito fácil a gente transferir para alguém a responsabilidade que muitas vezes é nossa, né? Então, assim, mas nunca é tarde para se aprender. Só que a gente tem que analisar também por esse ângulo. É preciso que as pessoas assumam a responsabilidade e não viva transferindo isso sempre para outra pessoa, né? Porque se cada um assumir o seu compromisso, enquanto cidadão, responsável, com ética, com compromisso e tal, eu acho que as coisas podem melhorar. Mas se eu vou transferir, eu tenho um filho de 2 anos, eu corro para a professorinha dele e digo, pelo amor de Deus, dê um jeito porque eu não aguento mais, ela é mãe e é pai. Como é que você transfere isso? Entende? A nossa formação política ainda é baseada nessas discussões de mídia, né? Então é difícil a gente realmente achar um ponto de equilíbrio. Que não seja só mídia para falar sobre sexualidade.
concordo que essas discussões têm que começar de casa, acho fundamental. E também tem uma questão, muitas professoras não estão preparadas para um debate desse, para a apresentação de um tema desse, para crianças, aí vai depender muito da faixa de idade, e você não pode estar colocando certos problemas abertos, como a gente está querendo colocar, para uma criança de 2, 3, 4, 5 anos de idade. E espera. Cada coisa no seu tempo, cada coisa no seu lugar. Até porque a professora, a gente parte do princípio de que ele está de boa com a sua própria sexualidade, né? Querer mudar isso desde cedo, como a gente está aí, né, com propostas de... O adolescente pode escolher se ele quer mudar de sexo hoje, amanhã, quer fazer uma cirurgia, daqui a 2, 3 anos ele não quer mais aquilo, porque na hora que ele queria fazer era uma situação. Depois ele amadurece, se arrepende, quer voltar atrás. E muitas situações a gente está vendo aí, tem acompanhado. E aí? Será que a gente não está antecipando, forçando um pouco a barra para antecipar coisas que podem ser definidas pela própria pessoa, se for preparada para isso, para assumir a sua própria vida? Né? Quando eu falo de discussão de gênero, eu não digo de ideologia de gênero, né? Existe, passado de forma errada. Eu acho que essas discussões sobre sexualidade, sobre corpo, podem vir no meio de ensino fundamental, né? Onde as pessoas, os adolescentes, sejam capazes de distinguir, de perceber a história do feminismo, a história do corpo da mulher, a história do papel do homem. Porque, como foi dito aqui, as mulheres estão avançando. As mulheres sabem os papéis dela hoje em dia. E os homens, onde é que estão no discurso? Pois é. Então, e quem educa os homens? A gente não sabe qual é o homem que a gente quer. Ô, Daiane, quem educa os homens? Oi? Quem educa os homens? Pois é, os homens... A gente tá fugindo um pouquinho do tema, vamos voltar. Eu entrei aqui para dizer para a Verbena... Eu quero provocar aqui... Ainda temos tempo? Não, foi por isso que eu entrei aqui, para dizer que nós estamos com 1 hora e 42 minutos. Já estaremos bastante... Então tá. Porque eu tinha uma outra provocação aqui. Vocês não querem mesmo essa provocação? Eu sugiro uma última provocação. Eu sugiro que Verbena traga essa provocação e vocês duas possam fazer, a partir dessa provocação, as considerações finais, e eu só entro dando os recadinhos que precisam. Mas queria colocar aqui que Natália Silvia disse, ótima live, Maria Pimenta Castro, professora Raimunda da Alencar, quando se fala em velhice, ela fica empolgadíssima e faz relatos maravilhosos. Ana Salles, excelente live, abordagem muito pertinentes, parabéns a todas. Leila Raposo, exato, Daiana, cada vez mais necessária a educação sexual. Então, vai lá, Verbena. É o seguinte, nós estamos vivendo no Brasil um boom, né, dessas religiões de traço neopentecostais, altamente conservadoras. E aí eu queria saber se dentro desse novo contexto, se não vai ficar mais difícil a gente trabalhar essa questão da sexualidade. Porque eu noto que a sociedade brasileira ela está se fechando em vez de se abrindo, e que esses grupos eles estão assumindo cada vez mais espaços e estão, de certa forma, sufocando determinadas discussões, né? Então, eu gostaria que vocês se colocassem em relação a isso. É uma percepção equivocada da minha parte ou ela tem algum sentido? Não é equivocada. Não é equivocada. Ela tem sentido, sim, principalmente quando a gente reafirma que mulher veste rosa e homem veste azul, né? Então, a gente precisa rever isso. Claro que isso é uma provocação interessante para a sociedade, para os estudiosos, para os milhares de educadores com mestrado, doutorado que esse país já tem, né?
Então, a gente, quem sabe não é essa uma provocação adequada para a gente rever uma série de situações pelas quais a gente vem passando ultimamente e que fez com que a sociedade passasse a viver esse revertério que, de um modo geral, muita gente não aceita. Né? Quem sabe isso não ocorreu para que mestres, doutores, educadores, psicólogos se reúnam para discutir com seriedade a questão da educação no Brasil. Né? Eu queria só chamar a atenção de uma coisa interessante, é que vocês falaram aí, acho que foi Dayana mesmo que falou, no processo na educação do ensino fundamental, na base nacional curricular, e eu orientei um trabalho de uma aluna de pós-graduação do ensino fundamental. A professora, não foi uma só, algumas professoras entrevistadas, pessoas jovens, com 36 anos, eram consideradas velhas para essas professoras. E elas diziam, não consigo entender o que é que este povo idoso está fazendo aqui, ocupando o lugar de uma pessoa mais jovem. Tá? Então, a gente precisa estar atento, porque nós também não temos preparo para determinadas situações, para determinadas coisas. O Brasil não se preparou para envelhecer. O que está sendo criado assim, a toque de caixa. Mas não houve uma preparação prévia, como lá fora em países europeus. Nós temos países europeus que vivem a velhice desde a Segunda Guerra e foram se preparando ao longo do tempo. Né? Nós estamos apenas começando. Nós só nas 4 últimas décadas é que a gente começou a pensar na velhice. Né? E os fatores que estão aí próximos dessa velhice, eles não foram plenamente analisados. Há muito ainda para a gente aprender com o envelhecimento da população brasileira. Eu acho que a gente volta para os estudos da Mari Del Priore, quando ela fala sobre a cartilha da Igreja Católica, né? O que podia ser feito e o que podia não ser feito durante o sexo. Trazendo para essa análise neopentecostal que vem atrás, eu acho que a gente volta para essas questões ainda, de não saber identificar que o sexo, que o prazer não é mais reprodutivo, que o sexo é fundamental, que o sexo faz parte da vida humana. Então, essa semana mesmo, eu vi uma pastora na rede social falando que a mulher podia ou não fazer na cama. Eu fiquei assustada. Eu falei, a gente voltou para esse discurso ainda, da Igreja Católica, de 100 anos atrás, no século XXI. Então, eu acho assustador. Eu acho que tem existido, de fato, isso é um dado, uma maior procura pelas igrejas neopentecostais. Acho que a gente está num processo de mascaração, assim, de customização da fé. Deus é meu amigo, então ele me perdoa se eu fizer tal coisa na cama e não me perdoa se eu fizer tal coisa, né? Então, assim, a baliza está sendo o pastor, o que o Kama Sutra do pastor falar está permitido ou não. Precisa existir essa discussão sobre sexualidade, mas estamos passando por uma série de conservadorismo estranha, assim. O fato da gente não saber identificar ainda o que pode ser feito, o que não pode ser feito, o que é certo, o que é errado, tem feito com que as pessoas entrem em colapso, né? Não sabe identificar. Então, por isso que a gente precisa, inclusive com muita paciência, conversar com o tio, conversar com a mãe, conversar com a avó, conversar com a mãe de um amigo, conversar com todo mundo. Porque se você não identifica o problema existe, você não se vê como parte do problema, você não está fazendo nada para aquele problema. Exatamente. É um tema para uma ampla discussão no país, ainda. Tá? Não podemos deixar de considerar as concepções judaico-cristãs que estão lá atrás. A opressão da mulher não foi casual. Né? Não foi casual. Quando eu falei aqui dos 3 conceitos básicos que aparecem em momentos importantes das sociedades, eu falava na sociedade antiga que as relações amorosas se davam por interesse de manutenção do poder financeiro, político, familiar e etc., nas cidades onde essas pessoas viviam. Depois você tem, por influência judaico-cristã, você tem as relações amorosas
com tempo duradouro, né, de longa duração. Você casava para viver a vida eterna com seu marido. A mulher, coitada, se ela não vivesse bem, se ela não se desse bem na relação, ela tinha que engolir aquilo, aguentar aquilo, porque ela não podia pedir uma separação. Aliás, ela não tinha direito nem de dizer que desejava o marido ou que não queria fazer um sexo com ele naquele dia, né? Porque ela fazia por obrigação, né? Porque é muito comum você é minha mulher, é minha posse, é minha propriedade, né? Só mais recentemente é que entra o prazer. Eu não tenho mais a obrigação da reprodução, mas eu quero sentir prazer, sim, com o meu parceiro. E quero dizer para ele como é que é melhor, como é que eu gosto. Tá? Então, essa liberdade, essa autonomia, só recente a gente vem tendo. Né? E são as gerações mais jovens que estão colocando para os mais idosos essa real necessidade de sentir prazer, de manter uma relação amorosa, porque ela satisfaz, ela é agradável, ela eleva a autoestima, ela me dá qualidade de vida, eu sou feliz. As mulheres do passado não tiveram isso, gente. Né? Então, você vê quanto a gente tem ainda que avançar, mas eu acho que a gente está chegando. E os idosos estão reinventando a sua própria vida, com todas as dificuldades, com todos os aprisionamentos que tiveram ao longo do seu ciclo de vida, da sua trajetória de vida. Eu acho que os idosos estão mostrando para nós que é possível, sim. Agora, a gente lamenta um país como o nosso, de uma grandeza territorial fantástica, mas que, lamentavelmente, lastimamente, foi mantida, essa população foi mantida na estupidez, na ignorância, na desigualdade e tal, né? E aí, quando chegam as discussões e as benesses da vida, não chega igual para todo mundo, não chega no mesmo momento. Perfeito. E aí? Perfeito. Então, encerramos, né, Rita? Então, eu vou entrar aqui só para dizer que eu não sei se eu li o comentário de Leila, mas eu vou ler. Exato, Dayana, cada vez mais necessária a educação sexual. Brenda Ferreira, acredito que a questão religiosa impeça um possível debate dentro das escolas. Elis Matos, uma provocação dessa vai precisar de outra live, Verbena. Cida Lucena, grande debate, parabéns, Elis Matos. Muitos estupros maritais ainda ocorrem, precisamos falar sobre eles, sobre isso, eu acho. Exatamente. Eu quero lembrar que no dia 8, quarta-feira, às 14 horas, a gente tem a última live do projeto, pelo menos dessa edição do projeto Pensar o Livro, que é sobre corpos plurais, e provavelmente essa temática vai perpassar de algum modo. A gente vai contar com a participação generosa de Leila Raposo, doutoranda em Letras pela UESC, Kalila das Mercês, pesquisadora e escritora, Ana Li, fotógrafa, e Elis Matos, que vai ser a mediadora, que é também doutoranda em Letras pela UESC, que estuda as questões de gênero, enfim. Eu acho que vai ser um debate bastante rico. Leila tem um estudo excelente sobre gordofobia, Kalila, ela faz um estudo sobre as escritoras negras baianas, e Anali também sobre o feminismo negro. Acho que a gente vai ter um debate bastante bacana aí na quarta-feira, às 14 horas, aqui pelo Facebook. E eu gostaria, mais uma vez, de agradecer a vocês. Foi ótimo, a gente está chegando às 2 horas, eu ficaria mais 2 horas aprendendo aqui. A generosidade de vocês, a superação dos desafios, o estresse que foi conseguir botar essa internet para funcionar e ficou direitinho. Show! Vocês não sabem como somos, gente. Quem vê assim não sabe o que a gente sofre por trás. Dayana, que está fugindo do seu horário de trabalho, mas colaborando com a gente. Né? Obrigada, Letícia, por liberar esse momento aí fundamental. Vão ter essas discussões. Professora Raimunda, eu não tenho nem como dizer a senhora, né, o quanto a senhora é uma querida.
por estar nessa situação de recuperação da cirurgia, de desafio. A primeira live de professora Raimunda, um orgulho poder contar com os ensinamentos da senhora aqui hoje à tarde. E ao público que acompanhou a gente até agora. Karen ainda diz aqui, bacana, não vou perder a próxima, não perca. Eu fico olhando aqui a assinatura de ponto da galera. Também não perca. Brenda disse, muito massa, gente. Muito obrigada mesmo. Foi extremamente rica a conversa a conversa de vocês e eu de Olheira. Um abraço. Assistam o documentário, gente. Assistam o documentário. Como é o nome, Dayana? Onde é que está? Cá Entre Nós, está no YouTube. Coloca lá, documentário Cá Entre Nós. E leiam os livros da professora Raimunda. Quais são, professora? Velhice Saudável. Seu microfone está fechado. Sexualidade e afetividade. Eu não lembro, assim, já tem alguns, né? Pois é, chiquerésima. Pois vão lá na página da Edith e na Feira Bel, que vocês vão achar, além da revista Memorialidade. Que tá no e tem alguns na editora. Eu tenho um livro sobre judicialização na editora, eu tenho um livro sobre tecnologias e envelhecimento na editora, e agora eu tenho sobre sexualidade na editora. E eu estou cobrando, estou aproveitando para cobrar. É brinquedo. Ô, Rita, mas eu entendo, o momento é especial, o momento é difícil. E só um lembrete assim para todas nós. Vamos realçar a maravilha de viver e de se relacionar livremente. E nesse momento, está se tornando uma ameaça constante para as pessoas idosas, esse viver livremente, amar livremente, né? Porque os circuitos são a todo tempo fechados, em nome agora da pandemia. Mas antes já existia esse fechamento. Beijo para vocês. Um beijo. Obrigada, querida. Bem apertado. Obrigada, Dayana. Foi ótimo estar com vocês. Dayana, eu quero ler seu trabalho. Mandarei. Mande. Já publicou aonde? Não publiquei. Presta atenção, menina. Presta atenção, busca a orientadora aí, toca para frente o trabalho. Por favor. Eu acabei de ganhar uma orientadora aqui no... E a outra coisa é pensar no seu mestrado com esse tema, para você avançar e aprofundar. Pense nisso. Epa, Lelê! Agora foi oficial. Pense nisso. Vamos lá. Tá oficial. Um beijão, gente, para vocês. Muito obrigada pela oportunidade, tá bom? É um aprendizado sempre. Tchau. Tchau. Eu não sei nem como é que diz.